Flamengo abre conversas para contratar João Félix para disputar o Super Mundial de Clubes. Jornalista crava que Jorginho já assinou contrato com o Flamengo. E vou falar também de toda a repercussão dessa derrota para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando com o clube mais querido do Brasil agora. Então já curte esse vídeo porque eu cheguei com seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não se inscreveu, aliás, tem muita gente que assiste os meus vídeos aqui e ainda não é inscrito no canal. O que está faltando para você curtir a gente aqui, seguir o nosso canal, ajudar um outro flamenguista como você? Ajuda a gente a bater os primeiros 800 inscritos. Tá faltando um pouquinho, você pode ajudar nessa. Em contrapartida, você recebe esse resumão de notícias diárias do Flamengo para você não perder o seu tempo, ficar perdido na internet. O seu lugar é aqui. Clica no botão inscreva-se aí abaixo, é totalmente de graça e acompanha o nosso canal aqui. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, uma segunda-feira triste, né, para o flamenguista, depois dessa derrota para o Cruzeiro. O Flamengo perde também, não só o jogo, mas perde a liderança do campeonato. O Flamengo que não perdia no Campeonato Brasileiro há 15 jogos, ou seja, desde 2024, né? Infelizmente teve essa derrota aí, mas mais do que a derrota foi a forma como aconteceu a derrota, né? Com esse gol do Gabigol no final, por ironia do destino, né? Logo ele que bateu tantos pênaltis com a camisa do Flamengo, era a marca do Gabigol, ele fazer esse gol da vitória, né? Um pênalti que ele perde e no rebote ele faz. Então, assim, se fosse escrito por um roteirista, jamais seria escrito dessa forma. É o que acontece com o futebol. O Flamengo entra em campo já sabendo que o Palmeiras tinha vencido o Vasco. Aliás, o Vasco não consegue nem fazer o trabalho dele, né? A gente torcendo um pouco por Vasco tirar um pontinho do Palmeiras, não conseguiu fazer isso. Então o Flamengo já sabia que tinha que ganhar. O Flamengo, infelizmente, chega com essa pressão, mas não consegue o bom resultado. Aliás, o Flamengo pode perder também a segunda posição se o Bragantino ganhar nessa segunda-feira do Mirassol. Então o Flamengo tem que torcer para o Mirassol, para o Bragantino não ultrapassar o Flamengo e cair para terceiro. Na minha opinião, o primeiro tempo do jogo foi um jogão de bola. Para quem é apaixonado por futebol, é o jogo que todo mundo gosta. Dois golaços, um de cada lado, várias defesas dos goleiros, né? Um lá e cá, assim, muito intenso. Tanto então foi tão intenso que no segundo tempo os próprios times cansaram um pouco e relaxaram, né? O segundo tempo foi bem diferente e foi aí que o Flamengo jogou pior, né? A gente vai observar que o Flamengo caiu de rendimento. E aí vem a minha primeira crítica ao Felipe Luiz, porque ele tem demorado muito a mexer. Eu tenho visto muitas pessoas falando isso, né? Ele demora muito para mexer, às vezes não mexe com todas as possibilidades que ele tem, e quando mexe, ele mexe sempre com as mesmas peças. É sempre o Michael, é sempre o Bruno Henrique. Esses jogadores não estão numa boa fase. Eu fico me perguntando o que acontece nos treinamentos para ele não colocar o Matheus Gonçalves, por exemplo, não entrar mais cedo com o Luiz Araújo ou com o Plata. O Plata não estava, né, disponível ontem. Mas é sempre as mesmas substituições, né? O Flamengo, mais uma vez, teve uma posse de bola muito maior do que o adversário, dentro da casa deles, foi 51% de posse, 59% de posse de bola do Flamengo, apenas 41% do Cruzeiro, e ainda assim o Cruzeiro chutou 17 vezes, ou seja, quase 3 vezes mais que o Flamengo. O Flamengo só chutou 6 bolas, né? Então, o que adianta ter essa posse toda, tocar para lá, tocar para cá e não chutar gol? Isso já vem sendo mostrado há vários jogos, né? Então, assim, o Felipe Luiz precisa resolver isso. O ponto positivo foi o Rossi, que apesar dos 2 gols, né, ele teve 9 defesas no jogo, incluindo um pênalti. Né? Se for falar assim, onde o Rossi falhou, na minha opinião, ele podia ter tapado o gol depois do rebote no pênalti, ele foi atrás da bola. Quando ele foi atrás da bola, chegou atrasado, o Gabigol meteu por cima. Mas se ele no rebote, ele tampa o gol, a bola batia nele, como aconteceu no lance anterior, que o Caio Jorge, ele também rebate para frente, o Caio Jorge chuta, mas ele tá tampando o gol. Então, se ele não fosse na bola e ficasse esperando o chute, de repente, essa bola não teria entrado. Mas o goleiro tomou a decisão ali, segundos para tomar essa decisão, mas acho que ficou aí a mostra de que a gente tem um grande goleiro e que o Flamengo precisa, a gente precisa reconhecer mais isso, né? Um goleiro que, além de pegar pênalti, como mostrou ontem, é muito seguro, né? Sabe jogar com o pé. Então, assim, o Flamengo é bem servido, a gente tem que valorizar um pouco mais. A escalação, na minha opinião, foi a escalação ideal. Se você olhar posição por posição, você vai ver que o Felipe Luiz colocou os melhores jogadores que ele poderia. O melhor, a zaga perfeita que ele tinha, tem gente questionando que poderia ser o Danilo ou não, mas acho que ali não faz muita diferença, né? O meio-campo, o ideal
o melhor meio-campo do Brasil, na minha opinião, que é o Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta, né? Os pontas, ele tinha os melhores do elenco, que é o Gerson, capitão, seleção brasileira, o Cebolinha, que tinha marcado um golaço contra o Corinthians, e o Pedro, indiscutível ali, né? Mesmo voltando de lesão, tentando se readaptar. Ou seja, apesar de uma escalação ideal do Flamengo, o Flamengo não joga tão bem, né? Então, assim, para mim foi o pior segundo tempo do Flamengo, ainda que com a melhor escalação que o Flamengo teve esse ano. A zaga que estava há 6 jogos sem levar gols, levou 2 e os 2 foram falhas da zaga, né? Um pênalti infantil mais uma vez do Léo Pereira e aquela errada, aquele passe errado do De La Cruz, que gera um contra-ataque ali, uma bola de fora da área. O Léo Pereira fica na dificuldade de dar o bote, correndo meio de costas, meio de lado, toma um corte, a bola quica e entra, né? Poderia também muita gente falando que de repente se ele caísse antes, o Rossi pegava essa bola. É aquela coisa, né? A gente não consegue achar exatamente o culpado. Mas, na minha opinião, a zaga dessa vez foi muito mal. O Léo Pereira, o Léo Ortiz, que não costuma errar passe, é uma das grandes qualidades dele, o passe. Ele errou muitos passes. O Flamengo errando muitos, muitos lançamentos, né? Isso eu não tinha visto no Flamengo. Então, assim, muita coisa para o Felipe modificar para esse jogo de quarta-feira da Libertadores, que é um jogo muito importante. O Flamengo treinou nessa segunda-feira pela manhã, treina na terça-feira e viaja na própria terça-feira lá para Santiago del Estero, né? Que fica perto ali, 1.000 quilômetros, né? Mais ou menos, né? Mas fica perto de Buenos Aires. Para o Flamengo precisa acertar para esse jogo, que é de suma importância aí, para o Flamengo continuar vivo na Libertadores. Falando aqui, mudando de assunto, né? Falando de Jorginho, a jornalista do GE trouxe na manhã dessa segunda-feira a informação de que o Jorginho já teria assinado um pré-contrato com o Flamengo na semana passada. Ou seja, já é jogador do Flamengo, não vai aí correr o risco de perder o jogador quando acabar o contrato dele com o Arsenal. Só que o Vene Casagrande, durante o dia, já trouxe uma informação um pouco diferente, dizendo que já está tudo certo com relação a tempo de contrato, seriam 3 anos, e salário, mas que ainda não assinou esse contrato, vai assinar nos próximos dias. A novidade é que o Flamengo teria mandado um médico lá, né, um médico do clube lá para a Inglaterra para examinar o Jorginho, entender o que está acontecendo com ele, que ele teve uma lesão de perfuração de pulmão, mas parece que não foi nada grave e, inclusive, ele volta a ser relacionado essa semana pelo Arteta, que é o técnico do Arsenal. Segundo o Vene Casagrande também, o Flamengo já teria até feito o cronograma, né? Ele casa no dia 2 de junho, o Flamengo vai dar 4 dias de folga para ele e depois ele se reapresenta ao Flamengo. Não sei se ele se reapresenta ou se ele se apresenta, né? Se ele já teria se apresentado antes do casamento, depois ele recebe essa folga e volta, mas a verdade é que ele vai ser jogador do Flamengo, então a nação pode comemorar porque ele vai jogar o Super Mundial com a camisa do Flamengo. Outro jogador que pode pintar aí é o João Félix, esse português de 25 anos, que já foi aí uma grande promessa do futebol europeu durante muitos anos aí, não vingou exatamente como se esperava, mas é um grande jogador, tem uma grande experiência, uma grande rodagem, apesar dos 25 anos. Então, a informação que surgiu logo depois do jogo de ontem é que o José Boto quer o jogador para o Super Mundial. A ideia é o Flamengo pegar ele como um empréstimo, com uma opção de compra, né? Ele hoje pertence ao Chelsea e está emprestado ao Milan. Nenhum desses dois times aí, na verdade, o Chelsea joga o Mundial, mas não contaria com ele, porque ele está emprestado ao Milan. Então, a ideia é que o Felipe Luiz, como conhece o jogador, tentaria conversar e convencê-lo a jogar aqui. O Boto conhece e é muito amigo do empresário dele, né? Parece que tem um representante dele que também é representante do Everton Ribeiro. Então, tá tudo muito próximo ali, né? Ele já deu entrevistas no passado dizendo que conhece o Flamengo, acompanha alguns jogos e que teria a vontade de um dia vir jogar no Flamengo, caso fosse convocado. Então surgiu essa oportunidade aí. A ideia é que ele viesse para dividir a posição de camisa 10 com a Arrascaeta. Ele também faz uma função de segundo atacante, então ele poderia jogar aí, dependendo do esquema que o Felipe Luiz daria até para jogar os três, né? Dá para Pedro, o João Félix e também o Arrascaeta. É uma negociação complicada. O Benfica, que é o time que revelou, ele também tem interesse no jogador, mas o Flamengo parece que está avançado aí no sentido de sondagem, a ter propostas, né, com relação a esse formato, empréstimo com opção de compra. E aí, falando Super Mundial, para encerrar o nosso vídeo aqui, de notícias mais importantes do dia do Flamengo, é que o TAS, né, que é esse tribunal arbitral aí da FIFA,
lá da Suíça, ele vai definir hoje o quarto time que vai jogar no grupo do Flamengo no Super Mundial. O Lyon entrou com um pedido, né, para tentar voltar ao Mundial, então o Taz define se o Lyon vai ou não participar. Caso o Lyon não seja aprovado, né, não seja julgado como o detentor desse direito, existem 3 outras possibilidades, que é o Los Angeles FC dos Estados Unidos, o América do México, outro time mexicano, ou então o Alajuelense de Porto Rico. Então a definição sai nessa segunda-feira. O Flamengo vai saber aí o seu último adversário do Super Mundial. As principais notícias do Flamengo de hoje são essas. Curte aí esse vídeo se você gostou. Comenta também o que você achou dessas principais contratações. Compartilha para outro flamenguista aí. Se você está assistindo até aqui e ainda não segue o nosso canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente tentar bater os primeiros 800 inscritos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.